trecho, né, do discurso de Soriano foi o mais emblemático, o mais impactante, sem sombra de dúvida, no quesito emocional. Já começou com a emoção de Belintani, onde ele pede que o City seja guardião do nosso clube, da nossa paixão, e aí eu acho que o Belintani foi muito feliz. E quando Soriano ele fala que chegou no Bahia para desenvolver o potencial que o Bahia tem de grandeza e que o Bahia chega para ser o segundo, de fato, oficialmente, publicamente do grupo, passar o filme de uma vida na minha cabeça. E aí agora eu vou pedir desculpa aqui para vocês, porque o jornalista, o racional, o corneteiro vai ficar um pouquinho de lado. E agora eu vou falar como torcedor do Bahia. Um torcedor que aprendeu a amar esse clube por osmose. Não fui eu que escolhi o Bahia. Foi o Bahia que me escolheu. Porque desde que eu me entendo por gente, o Bahia está no meu caminho sempre. Dentro de casa, com as imagens do time campeão brasileiro, eu menino ainda na televisão, sem saber a magnitude daquilo que estava acontecendo. Meu pai, torcedor do Vitória, chorando. Porque ali foi o sentimento de nordestino se impondo a rivalidade clubística. Eu olhando pela janela e vendo um mundo de gente invadindo as ruas, chorando, pulando, gritando, com bandeira. Foi assim, foi a primeira manifestação coletiva de delírio, de êxtase que eu presenciei na minha vida com 8 anos. E, lógico, né, você procura saber que zorra é essa. E, claro, como criança, eu não acompanhava o futebol tão de perto. O Bahia sempre esbarrou na minha frente, na escola, meus colegas vestidos de tricolor. O Bahia esbarra na minha frente, desde cedo, graças a Deus, nas ruas, porque é a pauta preferida dessa cidade. Se fala do Bahia em todo lugar. Às vezes eu estou aqui, do meu Muquifo, onde eu faço as lives. Estou aqui preparando as lives, fazendo minha pesquisa, algumas coisas. Aí eu vejo, cara, o pessoal na rua falando, porque a gente vai ganhar, porque Renato Paiva não sabe nada, chupa, vice, não sei o que lá. Então, assim, é um universo que borbura de manifestações tricolores cotidianas, ininterruptas, e que suga a gente. Né? Eu não quis resistir, eu fui tragado por esse sentimento. E a partir de então eu passei a exercer isso, né? Eu falei, se o Bahia está em todo lugar, se o Bahia é tão falado, se o Bahia é tão querido por todos, eu quero saber que zorra é ser Bahia. E aí você começa, né? Primeiro ouvir rádio, depois ler jornal, assistir televisão, não necessariamente nessa ordem. Aí você ganha uma certa independência, você começa a ir para Fonte Nova. No meu caso, eu comecei para Fonte Nova sozinho, com 12 para 13 anos de idade. Eu morava no Engenho Velho da Federação e ia andando pela Vasco da Gama, Dique do Tororó. Muitas vezes não tinha dinheiro para comprar o ingresso, não tinha dinheiro para o transporte, não tinha dinheiro para o lanche, mas ia para o Xarel para ver só rabicho de jogo, 15 minutinhos ali, finais de jogo. Mas ali você vai fortalecendo o sentimento, você vai crescendo, você vai entendendo o que é que o clube significa, você vai conhecendo a história, você vai conhecendo a grandeza. E quando você menos espera, você já é parte daquilo tudo, e você já está reproduzindo comportamentos, e você já está indignado com as derrotas, você já está enlouquecido com as vitórias, você já está chorando, abraçando um outro, e aí a gente se torna tricolor, né? E ao longo dessa minha caminhada como tricolor de fato, que tem aí pouco mais de 3 décadas, eu sempre tive a noção do tamanho do Bahia, pelos seus feitos.
o heptacampeonato, os grandes craques, o primeiro campeão brasileiro de 59, o bicampeão brasileiro de 88. E sempre respeitei a magnitude da história tricolor. E o meu sentimento enquanto Bahia sempre foi guiado por esse gigantismo. Né? Eu nunca me contentei, e eu trouxe isso para a prática profissional quando eu virei jornalista, com a mediocridade. Porque eu aprendi a torcer pelo Bahia, ciente de que o Bahia era enorme. Só que, ao longo dos últimos anos, essa grandeza não esteve refletida em campo. E como a gente sofreu, velho. Puta que pariu. Como a gente sofreu. E a gente não merecia ter sofrido. Pela grandeza da torcida, pela fidelidade, pela festa que o torcedor nunca deixou de fazer, mesmo nos piores momentos. Mas a gente sofreu demais, velho. Por conta de maus cartolas, da ganância deles, do despreparo de alguns, do descompromisso de muitos profissionais que passaram pelo Bahia, tanto no âmbito diretivo, gerencial, como jogadores, treinadores. Fato é que, nos últimos 20 e tantos anos, a nossa trajetória, essencialmente de grandeza, se transformou numa trajetória de sofrimento, de mediocridade, de humilhação. E eu vivi isso muito de perto, velho, sabe? Eu vi esse derretimento do Bahia, essa degradação do Bahia de dentro do clube. Porque de 2000 a 2006 eu fui assessor de imprensa do Bahia, uma experiência única e transformadora na minha vida, porque me abriu portas profissionais, porque me fez amadurecer, me fez conhecer realidades distintas das minhas. Aliás, eu devo muito do que eu sou hoje. O meu caráter foi forjado, eu devo muito à Bahia, ao que eu vivi na Fonte Nova desde pequeno, convivendo com pessoas mais pobres, com pessoas mais ricas, com pessoas mais instruídas, com pessoas menos instruídas, e aprender a conviver na diferença e a respeitar a diferença. E a aprender a me comunicar. Se hoje eu sou um comunicador, um jornalista, eu devo muito ao fato do Bahia ter me levado para Fonte Nova e ter me feito a pessoa que eu sou. E devo muito ao clube também por esse período que eu passei lá, entre 2000 e 2006. Um período esportivamente nefasto, né? Em que eu assisti o clube ainda com a parceria com o Opportunity chegar nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, aquele time de 2001, e sair de lá com o Bahia na terceira divisão. E sofri como colaborador, com os desmandos, vendo esses profissionais incompetentes e sem comprometimento, sem o entendimento do tamanho do Bahia, sem valorizar essa oportunidade única que eles estavam tendo de vestir essa camisa enorme, sem poder fazer nada, né? Porque como profissional do clube, você não pode apelar, você não pode dar um tapa em um, você não pode pegar um na chincha e... Acorda, pô! Isso aqui é Bahia, caralho! Mas, enfim, esse meu período foi um período de muito amadurecimento, mas de muito sofrimento, né? Cara, eu vi o Bahia cair para a segunda, eu vi o Bahia cair para a terceira, eu vi o Bahia tomar 7 do Ferroviário, eu vi o Bahia ficar 10 anos, bicho, sem ganhar um título baiano. Eu vi o Vitória tomar de assalto a hegemonia estadual. Mais para frente, eu vi o Bahia ser goleado 2 vezes no estádio, já como comentarista esportivo. E vocês não imaginam, para mim, o quanto foi angustiante estar preso na cabine de transmissão, na Fonte Nova, esse estádio que é tão significativo e tão importante na minha vida, sem poder soltar um PQP, sem poder falar nada. Claro, utilizando ali a visibilidade do meu trabalho para cobrar, criticar, mas me contorcendo por dentro, né? Para não poder desabafar como um torcedor comum. Então, velho, depois de tudo isso que a gente passou, e só a gente sabe o que a gente passou, o que a gente teve que ouvir calado,
você vê em Ferran Soriano. Porque é o seguinte, velho. A gente precisa entender quem é Ferran Soriano. Ferran Soriano não é um vendedor de ilusões, não é um falastrão, não é um demagogo qualquer. Ferran Soriano é, talvez, o principal executivo do futebol mundial nos últimos 20 anos. O cara é um dos artífices do Barcelona de Guardiola. Foi um time que marcou época, entre outras coisas, pelo jogo bonito que ele citou hoje. Soriano é o artífice do projeto do grupo que mais arrecada dinheiro hoje no futebol mundial e do time que mais joga bola hoje no mundo, que é o City. Então, assim, não é só a mensagem que emociona, que empolga, que faz a gente sonhar. É a credibilidade do emissor. Não é qualquer um que disse que o Bahia vai ser, que vai trabalhar para ser o segundo carro-chefe do Grupo City e um dos melhores times do continente. Foi Ferran Soriano. Um cara que tem serviços prestados, que tem currículo, que tem feitos, que tem realizações em grandíssima escala. E o que eu achei muito importante, velho, foi esse cuidado com o sentimento do torcedor, que, lógico, a gente precisa cobrar, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Por isso que eu sempre digo isso aqui. A gente não pode se alienar, a gente não pode se anestesiar. A gente, lógico, tem que colaborar com o processo, tem que ser paciente, como ele falou. É legítimo se empolgar, mas a gente tem que cobrar essa guarda que ele prometeu executar com excelência. Porque, como ele mesmo disse, isso é uma coisa que eu estou dizendo aqui, ó, desde o início das negociações, quando elas vazaram. O Bahia não é deles. O Bahia é nosso. O sentimento é nosso. Quem constrói o Bahia diariamente é a nossa paixão. Foi a nossa paixão que não deixou o Bahia morrer. Quando estivemos 2 anos enterrados na terceira divisão. E se não fosse a força dessa torcida, talvez o Bahia tivesse fechado as portas. Então, cara, eu já estou me alongando demais, mas assim, é um dia histórico. É de lavar a alma, sabe? É de fazer mesmo, suspirar, rir, chorar de emoção, porque as perspectivas são as melhores. É um grupo que tem muita capacidade, é um grupo que está mostrando o conhecimento do tamanho da relevância do Bahia. E uma coisa que eu queria falar que eu esqueci, é muito importante ter a noção de que o Bahia não está solto dentro de uma realidade, que o Bahia faz parte de um contexto cultural imenso. O Bahia não é só o mundo, e com certeza, com fé em Deus, nós vamos ganhar. O Bahia é, acima de tudo, a Bahia. É uma expressão fundamental e determinante da baianidade. Reconhecida até por quem não é Bahia. Vira e mexe a gente vê aí vídeo, né? De torcedor do Vitória que diz, nossa, cara, bora Bahia! A criança pequena, né? Que não sabe ainda distinguir, que tá ali vestida com a camisa do Vitória, que o pai quer forçar a ser, não sei o quê. E aí eu acho que é a melhor expressão do que o Bahia representa, porque vem da inocência da criança, né? Que não sabe exatamente a racionalidade das coisas, mas tem a percepção de entender o que está ao seu redor. Então, assim, quando a criança quer vitória, no momento de êxtase, fala bora Bahia, é porque ela já entendeu que aquilo ali transcende o futebol e as paixões e escolhas clubísticas. Então, meus amigos, vamos por muito, vamos por mais. É um dia realmente histórico, é um dia para celebrar, para se emocionar, para lavar a alma e para acreditar que, enfim, estamos muito próximos de ter um resgate da nossa ambição enquanto tricolores, torcedores do clube imenso que nunca deixamos de ser
mesmo nos momentos de dificuldades, com o que de fato esse clube pode fazer na realidade atual e futura dentro de campo. Está fundado o novo Bahia. E quem não quiser, que não queira, e quem for secar, que lute. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Simbora, Darinho! Dá o dedo do like aí!